Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui. Seja muito bem-vindo ao Na Minha Sala de Aula, onde eu vou abordar com vocês uma questãozinha sobre frações que eu propus aos meus alunos na minha sala de aula e tenho certeza vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre frações. Beleza? Bora então? Vamos lá. Gente, essa questão diz o seguinte: Marcos exercita-se todos os dias no parque de seu bairro. Ele caminha 2/6 de hora e corre mais 2/3 de hora. Qual o tempo total de atividades físicas? Faltou o que aqui, tá, gente? Que Marcos faz diariamente. Muito bem. Pessoal, essa questão ela é bem tranquila, porque olha só, se ele caminha 2/6 de hora e corre mais 2/3 de hora, basta a gente juntar, não é, a quantidade de horas que ele caminha com a quantidade de hora ou de fração de hora, não é, que ele corre. Então, a gente quer juntar, na matemática a gente faz o quê? Soma. Então, eu já sei que eu vou ter que somar essas duas frações, ok? Muito bem. Uma vez que eu já sei que eu tenho que somar essas duas frações, eu vou fazer o seguinte: eu vou perceber que 2/6 é uma fração simplificável. Por quê? Porque 2/6, 2/6, tanto o 2 quanto o 6 são números pares. Então, lembra, se são números pares, são divisíveis por 2. Então, pessoal, eu simplesmente vou pegar o 2, vou dividir por 2, vai dar 1. Vou pegar o 6, vou dividir por 2, vai dar 3. Ou seja, esse 2/6 que está aqui, ele é a mesma coisa que 1/3. Ele é a mesma coisa que 1/3. Ok? Muito bem. Tanto 2/6 quanto 1/3 representam a mesma quantidade, querem dizer a mesma coisa. Então, nesse caso, pessoal, ao invés de somar 2/6 mais 2/3, eu vou somar o 1/3. E por que que nesse caso, professor, valeu a pena simplificar? Por isso que eu digo, sempre que possível, eu indico aos meus alunos na sala de aula. Sempre que possível, simplifica a fração. Ok? Dá para simplificar? Simplifica. Então, olha só, 1/3 mais 2/3. 1/3, que é a mesma coisa que 2/6, mais 2/3. Por que que eu simplifiquei? Porque, olha aqui, eu já vi que os denominadores são iguais, ok? E se os denominadores são iguais, eu somo o meu numerador e conservo o denominador. Lembra? Então, 1 mais 2, 3, e o denominador é 3, eu repito 3, eu conservo os denominadores, os números de baixo, né? Muito bem. 3/3, você pode pensar, já ensinei isso aqui, é a mesma coisa que 3 dividido por 3, ok? E lembra que 3 dividido por 3 dá 1. Outra forma de você perceber isso é que se eu pego alguma coisa, divido em 3 partes iguais e uso as 3 partes, eu usei a coisa inteira, não é isso? Então, se eu pego um bolo, por exemplo, divido esse bolo em 3 partes e como as 3 partes do bolo, eu comi o bolo inteiro, certo? Por isso que 3/3 é 1, e esse 1 quer dizer o quê? Quer dizer 1 inteiro, ok? Como nesse caso nós estamos falando de hora, aqui era a fração de hora, isso aqui quer dizer o quê? Esse 1 quer dizer 1 hora inteira, ok? E esse 1 hora inteira você pode entender como 1 hora completa, certo? Então, ele andou quanto? Qual que é o tempo total de atividades físicas que Marcos faz diariamente? 1 hora de atividades completas, ok? 1 hora inteira, 1 hora completa de atividade. Letra C, de curte o vídeo se essa aula te ajudou de alguma maneira, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal
para você receber aulas como essa todos os dias no nas notificações do YouTube. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, valeu!